A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Nós estamos chegando no final do trimestre. Tem dado uma apreensão tão grande porque o assunto ele instiga, o assunto ele amarra, ele convida. E nós agora entraremos na lição de número 11, quando falaremos sobre aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Uma lição dessa você não pode perder. Aqui nós vamos aprender algo interessante, como alinhar, como organizar, como afiar, para que fique no ponto, aperfeiçoar. A nossa lição ela traz um texto áureo muito interessante. Veja o que diz o texto áureo. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezariam. Cantares 8 e verso 7. Salomão diz em Cantares, olha, mesmo que trouxesse coisa de muito valor, eu ainda preferiria você. Tenho certeza que os casais estão na ponta dos pés com vontade de ir para a aula interativa. E vá, na aula interativa nós vamos afiar, nós vamos ficar bem alinhados. O que nos diz então a verdade prática? Diz, a palavra de Deus nos ensina que o contínuo aperfeiçoamento conjugal contribui para o bem-estar de toda a família, a edificação da igreja e a glória de Deus. É interessante você observar esta verdade aplicada como uma ferramenta que, em contato com outra, com o tempo ela desgasta. É necessário que haja uma constante reparação para que ela continue ajustada e não tenha folgas, para que ela funcione devidamente ajustada. É nesse sentido que corre a aula de hoje. Nós temos então 3 pontos e cada ponto, como nós já dissemos várias vezes, corresponde a um dos objetivos. O primeiro ponto diz assim, a importância do aperfeiçoamento. A importância do aperfeiçoamento. Qual é o objetivo? Ensinar sobre a importância do aperfeiçoamento conjugal. Tudo deve ser aperfeiçoado. A profissão deve ser aperfeiçoada. Tudo que você faz precisa de uma perfeição. Quando você dirige, tem que dirigir com mais qualidade. E em casa, tem que haver um aprimoramento também em casa. Segundo ponto, nos diz assim, lição extraordinária. Atentos à dinâmica familiar. A dinâmica familiar. O objetivo diz, refletir sobre a necessidade de estarmos atentos à dinâmica familiar. O que é a dinâmica familiar? E a dinâmica de uma família é diferente da dinâmica da outra família. É a rotina da família, é o dia a dia da família, é a forma como eles agem dentro de casa. E aqui, de repente, alguma coisa não só se tornou rotina, como caiu na rotina. É necessário, então, fazer alguns ajustes, algumas mudanças, algumas adaptações, porque mudando um pouquinho é o suficiente para que algo volte diretamente para o eixo. O terceiro ponto vai dizer, atitudes para o aperfeiçoamento. O objetivo, então, nos diz, mostrar algumas atitudes relevantes para o aperfeiçoamento conjugal. Você fique conosco, logo mais traremos a você os pontos e cada ponto é um convite. Falaremos sobre cada um dos convites e você deve estar atento para que no domingo próximo todos estejamos na aula interativa estudando a Palavra de Deus. Aguarde o vídeo. Muito bem, meu irmão. Hoje nós começamos o primeiro dos 3 convites que fazemos a você e para que você faça a outros também, para que no domingo próximo, na aula interativa, você possa estar conosco na Escola Bíblica Dominical e com muitos amigos. Estamos estudando na lição 11 o aperfeiçoamento do relacionamento conjugal e no primeiro ponto nós temos a importância do aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoar é importante? Preste atenção neste exemplo. Diz-nos a experiência ou a história secular, como você quiser compreender, que certo homem sempre ganhava uma disputa de cortar árvores. O que isso tem a ver com o relacionamento conjugal? Mas observe, vieram vários rapazes e disseram, é este o velho que corta muitas árvores? Disseram, é. Esse aí a gente ganha dele, tranquilo.
Aí prepararam-se todos numa fila, todos com árvores semelhantes para cortar. Quem chegasse lá na frente primeiro era o vencedor. E eles começaram todos juntos e uns rapazes bem fortes que estavam juntos começaram a sair na frente. E o velhinho começou a ficar para trás. De repente, os jovens lá da frente olharam para trás e o velhinho abaixado. Eles disseram, o velho não está aguentando não, morreu, foi campeão só até o ano passado. E olhavam de novo e o velho abaixado mais uma vez. Olhavam de novo ele abaixado mais uma vez. Mas o tempo foi passando e tinha muita árvore pela frente. Não é que o velhinho foi se aproximando deles. Eles então ficaram espantados. O velhinho se aproximou deles e passou deles e mesmo assim continuava se abaixando. Quando terminou, foram até ele e perguntaram, como é que você conseguiu? E por que você se abaixava tanto? Sabe qual foi a resposta? De vez em quando é necessário baixar para afiar a ferramenta. A experiência leva a dizer que é necessário que haja um ajuste. E neste ponto aqui, a lição vai falar sobre a importância do aperfeiçoamento. Todo instante o casal precisa de afiação, precisa de ajuste, precisa de alinhar os detalhes. O primeiro item desta lição diz, casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. Os casais devem ter a noção de que precisam aperfeiçoar em si. De vez em quando, os dois sozinhos precisam trocar alguns assuntos. De vez em quando, os dois sozinhos precisam reaver os pontos no relacionamento. Precisam viajar juntos, precisam estar num restaurante juntos, precisam fazer alguma coisa juntos. Aperfeiçoamento. Consciência de aperfeiçoamento. O segundo ponto, ou o segundo item do primeiro ponto, dirá desgastes no relacionamento conjugal. Toda relação tende a desgastar. Toda relação tende a desgastar porque há uma fricção entre um e outro. E nós, pessoas tão diferentes umas das outras, eu nunca serei igual à minha esposa, ela nunca será igual a mim. Eu venho de uma cultura, ela vem de outra cultura. Nós precisamos sempre estar em contato um com o outro para que haja uma revigoração, porque o tempo desgasta naturalmente. Os trejeitos que eu tenho, ela vai conhecer, os trejeitos dela eu também vou conhecer, os meus maus hábitos, os maus hábitos dela, e tudo isso gera um ruído, gera um desgaste. Então o casal tem que ter esta consciência, porque quem tem consciência de desgaste faz manutenção. Isso é importante. Terceiro item do primeiro ponto vai dizer a importância do constante cuidado. Eu disse que nós somos pessoas diferentes, somos seres humanos. E vez por outra a gente tende a ficar machucado. Palavras machucam, gestos machucam, atitudes machucam. E neste sentido é importante que haja cuidado. Cuidado no que fala. Às vezes a pessoa pensa que não machucou a outra, mas machucou. Alguém diz que a forma como você trata outra pessoa, ela nunca esquecerá. Então você precisa ter todo cuidado para que não haja esse tipo de problema. E você vai ficar agora aguardando o nosso segundo ponto, o nosso segundo convite, que virá aí na quarta-feira. Quarta-feira tem convite para você aproveitar e fazer aquele evangelismo para a Escola Bíblica Dominical. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, dizia que a Escola Dominical é a igreja evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Então aguarde o próximo vídeo. Deus te abençoe.